Opa! Meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. Para o vídeo de hoje, nós temos ele, um dos comandantes que melhor retrabalham um tipo de criatura clássico com uma mistura que é igualmente mortal quanto saborosa. O Great Goblin, que seria o Grande Goblin em português, numa lista Ultra Budget. E por 3 manas, uma qualquer e 2 híbridas vermelhas com preto, o que significa que podemos conjurá-lo tanto por apenas mana preta, ou apenas mana vermelho, ou qualquer combinação disso. Temos uma criatura lendária, Nobre Goblin, 3/2, que diz que sempre que você colocar um ou mais marcadores em um Goblin, Orc ou exército que você controla, o Grande Goblin causa 2 de dano a um oponente alvo. E também sempre que outro Goblin, Orc ou exército que você controla morrer, exile o card do topo do seu Grimório. Você pode jogá-la até o final do seu próximo turno. E o que eu vou falar a seguir é a mais pura verdade, a minha opinião sem rodeio algum. Krenko, Grenzo, todos esses são legais, comandantes de goblins muito clássicos, muito respeitados. O Krenko, inclusive, é melhor do que esse cara aqui, na minha opinião. Mas sabe, uma coisa que me fez nunca curtir tanto o Goblin assim, é que é um arquétipo voltado para criaturas bem doidas, mas elas morrem até se você olha torto para um Goblin. E eles estavam presos, entre muitas aspas, no mono-red com Krenko. E assim, explosividade é bem legal. Eu não sou alguém pra pegar e falar pra você que não é divertido fazer um montão de bicho e dar um montão de dano. Mas aqui, gente, eu vejo uma oportunidade de fazer ouro com uma coisa que é forte, legal, pois a gente tem um subtema, né? Ele mexe com marcadores, é bem aristocratas, pois tem habilidade quando criaturas morrem. E ainda assim, ser muito resiliente, por conta das recursões e das reanimações. Logo, eu tô muito animado pra gente ver isso tudo. É um deck de goblins, sem muito rodeio, mas com muita diversão. E a gente vai ver isso tudo juntos, é claro. Assim como o Budgetório tá junto da KGB Games. E é, na verdade, mais do que uma loja. É um espaço seguro e confortável especializado em Commander, feito para reunir quem curte Magic, Pokémon e RPG, tudo com a expertise do time KGB. Então, se você for de Taboão da Serra, Remo das Artes ou Itapecerica, em São Paulo, vem fazer parte da família KGB Games. Mais do que uma loja, o lar da sua boa jogatina. E é claro, não menos importante, gente, o canal tá fechado juntinho da 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas e impressas em 3D. E seja para enfeitar o seu setup ou surpreender na lojinha, você não vai ficar na mão. Então use o cupom Budgetório5 e venha ser parte da nossa família, obtendo a melhor box pelo melhor preço. E no mais, os decks do Budgetório são listas de baixo orçamento, onde o baralho deve custar menos de R$150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. E o foco aqui é no Commander casual, otimizado para estratégia multiplayer, para você jogar na lojinha ou entre amigos e, idealmente, se divertir de montão. Bracket 3, 2, esse tipo de coisa. Porém, chega de explicações, pois agora eu quero ver um dos comandantes mais legais desse set. E se preparem, não é uma promessa, gente, 100%, mas a priori eu planejo fazer mais vídeos de comandantes de O Hobbit. O canal tá meio magro em questão de deck tech, né? Então já comenta abaixo quais são os que vocês querem mais ver aqui no canal, pois de verdade eles podem aparecer aqui. E para começar, eu acho que a gente pode inclusive seguir a ordem da caixa de texto desse bicho, pois eu quero falar justamente sobre as interações com marcadores do baralho, algo exatamente feito sob medida, para lidar com exércitos Goblin, exércitos Orc, de Senhor dos Anéis e também de O Hobbit. Porém, se a gente olhar para um passado não tão distante assim, cartas como Burning Curiosity logo aparecem, sendo figurinhas lá de Lorwyn Eclipsed, que botam marcadores -1/-1, e basicamente compra 3 aqui. Compra entre aspas de novo, né? Compra de exílio, também conhecido como compra de impulso, a mesma do Goblin. Enquanto na maioria dos decks seria uma desvantagem colocar esse marcador, aqui a gente pode aproveitar do fato de que, se o bicho morrer, isso é mais uma compra, mas se ele não morre, pelo menos a gente dá dano direto. E como o Grande Goblin nem sequer discerne entre fichas de Goblin ou Goblins não ficha, ainda podemos matar fichinhas 1/1, fedidinhas para o máximo valor, tanto dano quanto o exílio. E para mais sinergias de marcadores, eu trouxe o seguinte: Shadow Urchin, que exila o topo do deck de acordo com a quantidade de marcadores quando a criatura morre. Deus Escorpião, que se importa especificamente com marcadores -1/-1, sim, mas ele compra cartas de fato, o que é muito bom, excelente, inclusive. O Gluck da Mão Branca, que nessa lista ganha +2/+2 sempre que um bicho nosso morre, 2 marcadores +1/+1, pingando dano doidado.
Red Cat Gutter Dweller, que é um Goblin que sacrifica coisas, coloca marcadores em criatura. Meio que ele faz tudo que a gente quer pra ser feliz, né? É uma pena que ele cria ficha de rato, criasse ficha de Goblin, aí era a melhor carta da lista. Ou a mais completa, pelo menos. Draconautics Engineer, que dá ímpeto uma vez pro seu time, coloca o marcador em si mesmo. 2 de dano, né? Bogart Mischief, que é uma máquina, cria fichas, drena vida, tudo bem desejável, tudo no esqueminha do grande Goblin. Grub Stored Matriarch, que é uma recursão na frente, clones de criaturas atrás, legal, bota marcador com Blight. Heirloom Auntie, que é um benefício pro nosso lado aristocratas, pois ele vai dar várias vigiadas e ainda entra com marcadores. Warren Torchmaster, que faz Blight 1 pra dar ímpeto pra algo. Sourbread Auntie, que dá tipo o encantamento lá, sabe? Ele parece aquele Bogart de qualquer coisa, ele dá marcador, dá fichinha, só coisa boa. Chaos Spewer, que pode entrar sem marcadores -1/-1, mas não é isso que a gente quer, não é mesmo? Scuzzback Scrounger, que é outro que faz Blight pra algo no seu turno. Nesse caso, ele faz Blight pra criar um tesouro. Bogslitter Embrace, remoção que exila, bota o marcadorzinho, de novo, muita coisa de Lorien sendo staple aqui. Gathering of Darkness, que faz um exército Goblin com 3 marcadores e recorre a algo. Muito bom, né? Você dá mais dano ainda. Recursão, sempre bem-vinda com tanto bicho morrendo. Bothersome Noisemaker, esse aqui que amassa vários Goblins sempre que a gente faz não criaturas, a gente tem um númerozinho até ok, mas de qualquer forma, custa pouca maninha, carta legal na real. Great Ugly Looking Goblin, que faz amassadas com a sua aventura e dá ameaçar pra galera. Fearsome Goblin Pair, amassa ao morrer. E pra quem não entendeu, né, até agora, por que amassar, Emanuel? Porque é uma piada, né? É amass em inglês. Tines of War, 2 amassadas, 2 danos. E por fim, Goblin Town Flanks, que já entra amassando 1. Bichinho baratinho e eficiente. Ou seja, beleza, né? Tudo legal até então. Mas, porém, por mais que os Goblins, o grande Goblin, né, possa nos dar compra do exílio, acho que dá pra dar uma complementada sim na coisa toda. A escolha mais saudável, realmente, garantindo que o combustível da lista não acabará facilmente. Logo, pô, vou incluir aqui algumas figurinhas que nos darão vantagens de cards para auxiliar a manter a mão cheia e o campo de batalha empesteado. Começando com um verdadeiro clássico que não podia ficar de fora, a gente tem Cerco à Fronteira, que vai ou agir como uma arena firexiana de exílio, de novo impulso, né, que a gente diz, ou que torna doloroso, mais ainda, inclusive, tudo nosso que for morrer. Dark Dweller Oracle, um que é tanto exílio quanto motor, inclusive, que nos permite sacrificar repetidamente, sempre muito útil, sempre muito legal. Brigão da Taverna, outra maneira de pampar goblins, a gente pampa o nosso comandante, joga algo a mais. Você quer bater com um grande Goblin? Ah, não sei, mas ruim não é, né? Garna, o Punho Sangrento de Keld, que é uma das nossas raras criaturas que não são nem Goblin, nem Orc, sequer exército, mas que compra de baseada ou drena vida, ou seja, opção boa. Moria Marauder, uma das criaturas mais caras da lista, acho que ele custa incríveis R$3 no dia que eu tô gravando isso. E ele diz que os seus Goblins dando dano vira draw de impulso pra ti, e ele tem golpe duplo também. Gorbag of Minas Morgul, outro lá de Senhor dos Anéis, que dá as caras de volta, permitindo que sacrifiquemos a nossa mesa à vontade, transformando tudo em compra ou em tesouro. Morre Goblin, enche a mão ou dá mana. O Bermudinha lá da Nova Ixalan, que tem sinergia de piratas, legal, mas quando ele mesmo ataca, a gente pode escolher entre tesourinhos, algo não bloquear esse turno, ou compra de impulso. Qualquer um dos 3 tá ótimo, é possível que ele seja o único pirata dessa lista. Snowslope Hunter também sacrifica pra esse lado topo, mas só uma por turno, pelo menos ele não paga por isso. Bruxa, Olho de Verruga, que dá evidência 1 quando o bicho seu morre. Líder Revolucionário Goblin, que entra olhando as do topo e coloca goblins na nossa mão. Interdimensional Web Watch, que é meio doido, pois isso aqui é mana e compra juntos. Porém, a mana só pode ser utilizada para conjurar coisas vindas do exílio, algo que nem de longe é um problema com o grande Goblin como seu comandante. Grub's Command, que faz de tudo um pouco, certo? Cria uma ficha, que é a cópia de um Goblin que você controla, aumenta o seu time até o final do turno e dá ímpeto, destrói um artefato ou uma criatura e ainda pode triturar cartas do topo e colocar goblins dali na sua mão. E você pode escolher 2 dessas habilidades para fazer na ordem que tá escrita na carta. Crystal Glutton, Blight 1 para fazer loot, né? Descarta e compra. E por fim, Eclipsed Bogart, que é tipo líder revolucionário, mas ele pega terreno básico também. E antes que eu me esqueça, gente, sim, para jogar isso tudo a gente precisa de mana. Porém, das cartas de ramp, só algumas valem realmente a pena
mencionar. A gente tem aqui Chefe de Batalha Goblin, Prospector Skirk, máquina, cara, e Alferes Lança-Sapo, que são 3 goblins que reduzem os nossos outros goblins ou aceleram a matança, como no caso do Prospector. E a gente tem também Mão Leve mais Estandarte Heráldico, pois eles aumentam o nosso mana e também o nosso time. Porém, se você estiver achando que os seus oponentes vão ficar vendo essa coisa aí, exilar a carta e vão ficar paradinhos, não se preocupe, eles vão querer remover isso e a gente vai também ter que ter iniciativa para remover as coisas dos outros. Começando com Mizzium Mortars. 4 de dano a criatura alvo que você não controla, sobrecarga de 6 manas. Remoção pontual, remoção global. Eu realmente gosto dessa carta, eu acho que ela deveria ser mais usada. Goblin Cratereiro, 2 manas, dá 2 de dano em algo ou destrói artefato, geralmente, muito bom. Abrasão, destrói artefato ou dá 3 de dano, instantânea, máquina, delicinha redondinha. Especialista de munições, 2 manas 1/1 com lampejo, ele é um Goblin que quando entra, faz com que você dê dano na criatura ou planalta alvo igual ao número de Goblins que você controla. Eu acho que esse aqui é o que não pode faltar, né? Não porque ele é, oh meu Deus, excelente, mas pô, estamos jogando de Goblin Rakdos, cara. Ele é um dos melhores, ele tem que estar aqui. Assim como o Amuleto Rakdos é uma das melhores cartas do Magic, não é mesmo? Exila o cemitério do jogador alvo, sempre bom ter rede de cemitério. Destrói o artefato alvo, também muito sagaz. Porém, cada criatura dá 1 de dano no seu controlador, pode matar as pessoas, pode nos matar também, tá? Tome cuidado com isso. Volley Veteran é um Goblin guerreiro 4 mana, 4/2. Quando ele entra, esse Goblin aqui dá dano à criatura que o oponente controla igual ao número de Goblins que você controla. É tipo especialista de munição, maiorzinho. Potencialmente pior, né? Vamos admitir. Burn, Tree and Fern. Esse aqui é novo. Uma saga, cara, e eu acho que essa aqui faz muito sentido em muitos decks. Ele entra dando 6 de dano numa criatura, geralmente mata algo. Destrói o artefato que o oponente controla, geralmente muito bom. E no terceiro turno, 4 turno que ela tá na mesa, ela ainda adiciona mana vermelho. Sinceramente, gostei muito. Gosto muito daquela The Flux também de Doctor Who. Acho que eu usaria as duas. Fist of Succession, 6 manas. É uma globalzinha meio chubreguinha, -4/-4, mas te dá draw, bota o Monarca na mesa, eu gosto. E Valsa da Raiva, 5 mana feitiço, vai remover a mesa, dando dano, e você vai fazer vários exílios. Essa carta aqui eu acho que eu tenho tipo umas 6, porque na época eu fiquei, cara, isso aqui vai spikear, é bom demais. Não spikeou ainda, mas eu tô preparado. O que finaliza, né, as nossas remoções realmente. E eu separei aqui no final, pessoal, algumas cartinhas que não tem muita categoria definida, mas com certeza elas são um arraso. Vamos pegar e permitir com que o Grande Goblin faça coisas que o Grande Goblin faz na história do Hobbit, que eu não conheço. Buggard Cusscrafter, 2 mana, 2/3, toque mortífero, bom, protege bem. E ele dá dano em cada oponente sempre que outro Goblin que você controla morre, o que é show. Condição de vitória aqui, né? Festança de Solapé, eu acho que é o nome. Instantânea, volta criaturas pro topo do seu Grimório, compra uma carta. Não tem muito erro, faz às vezes na passada que você ainda recorre a algo pra comprar no seu turno. Goblins Leather, sacrifica uma criatura, o Goblin alvo recebe +1/+1 até o fim do turno. Tem outra carta que é muito parecida com essa. Grenzo Havoc Razor, 2 mana, 2/2, vai dar gold nas coisas, vai roubar a carta do topo dos outros quando os Goblins dão dano. Genial. Good True Soulzilla, 3 mana, 2/2, quando você ataca, você pode sacrificar uma criatura ou artefato. Se fizer isso, cria um esqueleto preto 4/1 com ameaçar, que tá virado e atacando também. De verdade mesmo, eu nunca vi ninguém usar esse Goblin, mas uma coisa que eu reparei, cara, esse deck pode não ser um full aristocratas, igual outras listas seriam, mas ter esses sacrifícios garantidos ajuda muito, e poder transformar isso tudo numa ficha 4/1 não é nada mal, mesmo que ela não seja um Goblin. Medonti, Lordzinho, +1/+1, regenera um Goblin, regenera, por exemplo, o Grande Goblin. E Mog Raider, que parece com o Slither, né? Sacrifica um Goblin, a criatura alvo recebe +1 até o fim do turno. O famoso motor de sacrifício, né? Leva aristocratas tão longe quanto. Goblin Pútrido, esse aqui eu admito, ele não é nada demais, assim, é só um Goblinzinho 2/2 que volta menor ainda. Mas sabe uma coisa que eu tenho feito com o tempo, cara? Tenha cartinhas chatas no seu deck, cartinhas que elas estão ali simplesmente porque ela custa pouco maninha, você faz no early game, que ela conversa com todos os seus temas, não é mesmo? Ele mexe com o marcador, ele morre e volta pra poder morrer de novo, muito bom. E por fim, Siege Gang Commander, mais Sling Gang Lieutenant, 2 cartas que entram, criam fichas de Goblins, sacrificam Goblins, ou seja, pôr o caldo dos aristocratas pra gente. E povo, pra lista de hoje é isso, mas pra aquelas pessoas que quiserem melhorar o baralho, eu vou colocar aí na tela mais 10 melhorias que eu acho que valem demais o que custam. No geral, esse aqui é o tipo de deck que se você quiser melhorar 10, 20, 30, 40, 50, 60 cartas,
você consegue melhorar. Tem muita staple de Goblin, tem muita staple de Aristocratas, tudo roda aqui. É um ponto até que não é escolher as 100 melhores cartas, é você escolher as 150 e ficar se, sabe, quebrando a cabeça. Como que eu corto 50 cartas? Por que eu separei 50 cartas a mais? É tão bom assim, mas eu acho que, no geral, melhorar a qualidade dos Goblins e do Aristocrata já ajuda muito aqui. Melhorar essa questão de matar os bichos, reviver os bichos, sabe? As animações, coisa boa. Acho que essa lista pode ficar forte pra caramba. Acho que essa versão atual tem muito potencial de jogo, mas com as melhorias, meu amigo, vai ficar bala. Porém, eu acho que ainda sobrou uma pergunta pra gente responder, não é mesmo? Que é, quanto que custa essa coisa toda, hein? E bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que tá aí na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo. Lembrando que esse valor exclui o preço de terrenos básicos, então, pelo amor de Deus, cara, não bota terreno básico na sua ferramenta de compra da liga, pois costuma ficar caro pra caramba, mais do que deveria, dá probleminha. E também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo. E bom, por hoje é isso. Como eu falei, né, gente? Vai ter mais deck tech de Hobbit. Eu gostei muito da coleção. Bem mais do que a média de Universes Beyond. Então, dúvidas, sugestões de vídeo de comandantes dessa coleção, qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Você quer um incentivo? Se você comentar um comandante que eu fizer vídeo, eu vou colocar o seu comentário. Vamos fazer assim. Fechou? Beleza, então. Ah, gente, pra entrar em contato comigo, por favor, e-mailzinho. Não manda DM na rede social, cara. Eu não entro em rede social, não gosto. Obrigado pela atenção, no entanto, tá? Até lá o meu nome vai ser Manuel. Bobeira, né, cara? E esse é o Budgetório. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.